Nessa aula estaremos revisando as 4 operações de uma forma bem simples, certo? Então, primeiramente, vamos falar algumas ideias da adição. As ideias de adição são as de juntar, ou seja, quando falamos em juntar quantidades ou acrescentar uma coisa à outra. Então, com base nisso, vamos direto logo para a operação. Aqui eu quero fazer uma operação simples do número 4.902 mais o número 1.278. Então, só lembrando que quando a gente vai fazer uma operação de adição, para quem tem alguma dificuldade, a gente pode estar utilizando o quadro valor de lugar. Quem não lembra, é simplesmente a organização. Unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Aqui, como já é quadriculado, vocês podem ver, eu já vou estar utilizando o espaço dos quadrinhos para utilizar como o espaço do cálculo. Então, eu vou estar somando o número. O primeiro termo, 4.902, 1.902 mais 1.278. Como vocês podem ver aqui organizado, unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena, unidade de milhar abaixo de unidade de milhar. Então, para iniciar o cálculo, eu começo da unidade. Então, 2 mais 8, 10. No número 10, 0 é unidade e o 1 do 10 é dezena. Onde é que eu vou colocar esse 1? No espaço da dezena. Então, eu vou colocar ele lá em cima. 1 mais 7, 1 mais 0, 1 mais 7, 8. Então, 8 dezenas. Agora eu vou somar a casa das centenas. 9 mais 2, 11. Então, fica 1 e o 1 que sobrou vai para a unidade de milhar. 1 mais 4, 5, mais 1, 6. Então, aqui o obtido resultado de 6.180. Só relembrando alguns detalhes, tanto o número de cima como o de baixo são parcelas. No caso individual, parcela e parcela. E o de baixo vai ser a soma ou total. Então, aqui é uma revisão básica de adição. Agora, gente, vamos estar fazendo a revisão de subtração. Então, algumas ideias de subtração a gente pode lembrar, vai ser a ideia de tirar, quando eu quero tirar uma quantidade de outra, a ideia de completar. A ideia de completar é quando uma quantidade falta para atingir outra. Quanto falta para chegar no número tanto? Então, é a ideia de completar. Ou a ideia, às vezes, de comparar. Quando a gente diz assim, quanto tal coisa tem a mais do que tal coisa, ou tal coisa tem a menos que tal coisa. Então, aqui é a ideia de comparar. Aqui eu vou fazer a subtração entre 4.902, vou utilizar o mesmo número, e 1.278. Lembrando que aqui eu vou utilizar o quadro valor do lugar, unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Então, no número 4.902, 2, 0, 9, 4. E o próximo número, 1.278, 8, 7, 2, 1. Vou colocar o símbolo de menos aqui e a barrinha da subtração. Então, vou começar também pela unidade. De 2, eu tenho que tirar 8. 2 é menor do que 8, então eu tenho que pegar emprestado na dezena. Só que a dezena aqui é 0, não tem como me emprestar. Então, o 0 vai pegar emprestado aonde? Na centena. Então, 9. Eu vou tirar uma centena, vai ficar aqui 8. Essa centena que eu tirei do 9 vem para cá. Então,
ele vem como um número inteiro. Então, o 0 e a centena, 10. Agora, de 10 eu posso emprestar 1, fica 9, e 1 vem para cá. No caso aqui vai ficar 12. Agora, de 12 eu posso tirar 8. Então, quanto falta para chegar 8 em 12? Aqui eu estou tentando a ideia de completar, falta 4. 9, que foi o que ficou aqui, eu vou tirar 7. Falta quanto de 7 para chegar em 9? 2. De 8, vou tirar 2. 8 tirando 2 fica 6. E de 4 tirando 1 fica 3. Então, esse aqui foi um exemplo de subtração. Lembrando que o primeiro termo da subtração é o minuendo. O segundo termo é o subtraindo. E a resposta a gente chama de resto ou diferença. Continuando, vamos agora fazer a revisão de multiplicação. Então, algumas ideias que a gente pode associar à multiplicação é a ideia de adição de parcelas iguais. Então, aqui eu posso colocar adição de parcelas iguais, ou quando eu quero fazer uma combinação, uma combinatória. Quando eu digo assim, eu tenho 3 camisas e 2 shorts, de quantas formas diferentes eu posso me vestir? Então, eu estou contando possibilidades. É uma combinatória. Então, vamos ao exemplo. Então, aqui eu vou fazer uma multiplicação de 421 vezes o número 9. Então, lembrando aqui que a multiplicação a gente faz da seguinte forma. O número que está embaixo vai multiplicar o primeiro termo de cima, 9 vezes 1, 9. Ele vai depois multiplicar o segundo, 9 vezes 2, 18. Como a resposta 18 tem 2 algarismos, a gente fica com o do canto, que é no caso do 18. A gente fica com o do 8 e o 1 sobe para cima do próximo número. Agora eu vou fazer 9 vezes 4, 36. Mais esse 1 que subiu, 36 mais um, 37. Aqui eu vou deixar o 37, por quê? Porque não tem um próximo número, então ele já fica embaixo. Então, 421 vezes 9 dá 3.789. Vou fazer um segundo exemplo. Vou fazer aqui 203 vezes 18. Quando eu tenho embaixo 2 algarismos, eu começo do primeiro. 8 vezes 3, 24. Fica 4 e vem o 2 do 24. 8 vezes 0, 0. 0 mais 2, 2. Agora o 8 vai multiplicar. 8 vezes 2, 16. Veio 16 total, porque não tem um próximo número aqui. Agora eu apago de cima, o número que subiu, e vou fazer agora a multiplicação do 1 pelos 3 algarismos. Sendo que o primeiro espaço embaixo eu vou colocar 0, e a resposta eu vou começar a botar a partir de baixo do 1. Então, 1 vezes 3, 3. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. Então, multipliquei o 8 e o 1. Tem mais o que fazer? Lá em cima, não. Agora eu vou somar os resultados. 4 mais 0, 4. 2 mais 3, 5. 6 mais 0, 6. E 1 mais 2, 3. 3.654. Então, aqui conhecendo as partes, o primeiro e o segundo número são fatores. Então, aqui fator, fator.
E o resultado a gente chama de produto. E agora, por último, nós vamos estar revisando divisão. Então, quais são as ideias associadas à divisão? Repartir em partes iguais. A ideia de repartir em partes iguais. Outra ideia associada é uma medida. Quantas vezes cabe uma coisa na outra? Então, quando a gente fala quantas vezes tal coisa cabe dentro de tal coisa, a gente está falando medida e está associando à divisão. Então, aqui vamos ao exemplo. Nós vamos dividir o número 204. Vai dividir pelo número 18. Então, aqui, gente, só para a gente tentar fazer da seguinte forma. Quando a gente divide um número por outro, e no caso aqui, eu quero dividir o número 204 por 18, eu começo analisando o primeiro número. 2 dá para dividir por 18? Então, pela lógica, como 2 é menor que 18, não dá. Então, eu já penso o 2 com o próximo número. O 2 com o próximo número, se eu considerar só o 2 e o 0, forma 20. 20 dá para dividir por 18? Sim. Então, o que é que eu faço? Eu separo o número. Então, aqui eu separei o número. Eu vou ter 20 dividido por 18. Aí eu posso pensar quantas vezes o 18 cabe em 20. 18, uma vez, é 18. 18 duas vezes é 36. Ou seja, só cabe uma vez. Então, uma vez é a quantidade que 18 cabe em 20. Então, quando eu fiz 1 vezes 18, deu 18. Vou escrever o 18 aqui e vou subtrair. De 20, eu tirar 18, fica apenas 2. Agora, a divisão, você vai ter que sempre continuar. Então, eu pego o próximo número, que é o 4, e vou baixar ele, ou seja, trazer para cá embaixo, que virou o número 24. Aí eu pergunto, quantas vezes o 18 cabe em 24? Então, voltando aqui para a tabuada, uma vez vai dar 18, duas vezes dá 36. Então, novamente, só cabe uma única vez. Então, aqui eu escrevo 1. 1 vezes 18 dá 18. Então, vou escrever o 18 aqui. 18 para 24 sobra 6. Como aqui a gente está estudando a divisão sem usar vírgula, ou seja, uma divisão exata, então aqui a gente encerra a divisão porque a gente já utilizou todos os números daqui de cima, certo? Então, a divisão foi. Temos aqui o dividendo, que é o número 204. O divisor, que é 18. 11 é o quociente. E 6 é o resto. Então, gente, eu vou parar essa aula por hoje, certo? Já está uma aula de 14 minutos. E numa próxima aula eu vou estar revisando mais uma vez a divisão. Então, bons estudos.